Pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da série Gráficos do Excel, que é uma série que eu estou trazendo aqui no canal para falar um pouco sobre cada um dos principais gráficos disponibilizados pelo software e quais são as condições ou quais são os cenários mais adequados para a utilização de cada um deles. Esse é o segundo vídeo da série, a gente vai falar sobre gráficos de barras. Se você perdeu o primeiro vídeo, no qual a gente falou sobre o gráfico de colunas, o link com a descrição, o link para o vídeo, para o primeiro vídeo, está disponível aqui na descrição. Então é só você dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo, você vai ter o link para o primeiro vídeo dessa série. Bom, para que você que está chegando agora, se você ainda não viu o primeiro vídeo, como eu falei, aqui a gente tem uma planilha com uma lista de treinamentos de 2016, é uma planilha fictícia que tem uma consolidação de diferentes informações, como o nome do treinamento, nível, período, instrutor, cliente, número de alunos, faturamento, enfim. É uma série de informações e aí eu vou pegar cada pedacinho dessa planilha, cada pedacinho dessas informações para simular a construção de um determinado gráfico. Hoje o foco é o gráfico de barras, para que a gente possa entender, para que você que talvez esteja iniciando o trabalho com Excel possa entender qual é o melhor cenário para a utilização daquele tipo de gráfico. Bom, os gráficos de barras, eles são disponibilizados em duas opções, né, principais. O gráfico de barras agrupadas e o gráfico de barras empilhadas. A gente vai dar uma olhada aqui em cada um deles e vamos começar pelo gráfico de barras agrupadas, tá? Bom, basicamente o gráfico de barras agrupadas ele é muito parecido com o gráfico de colunas. Ele permite que a gente visualize uma série de dados, que pode ser simples ou composta, de maneira que a gente possa entender a ordem de grandeza de cada valor. Então aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro é a lista de faturamento por vendedor. Então, eu tenho todos os vendedores dessa empresa, né? Começando aqui pelo Álvaro até o Yuri. E qual foi o valor de faturamento que cada um deles atingiu ao longo do ano de 2016, que é o ano que abrange os dados da planilha. E aqui embaixo eu tenho o faturamento por cliente. Então, eu tenho todos os clientes que compraram conosco, né, que compraram treinamentos dessa empresa e o faturamento de cada uma delas também. Se eu quiser criar um gráfico de barras, então, eu posso selecionar os dados aqui iniciais, que são os vendedores e o faturamento. Vou clicar em inserir, vou vir aqui nos gráficos e vou escolher o gráfico de barras. Como eu havia sugerido no primeiro vídeo, no vídeo de colunas, vamos procurar nunca utilizar barras em 3D, assim como a gente não utilizou gráficos de coluna em 3D, porque visualmente não fica legal e para a gente fazer uma apresentação profissional, a preferência é sempre utilizar 2D. Então, quando eu seleciono aqui barra 2D, eu vou ter a visualização do faturamento por vendedor. Aqui está a visualização que eu preciso ter, né? É claro que aqui, como eu havia dito no gráfico de colunas, né, o foco principal não vai ser trabalhar com a formatação do gráfico, mas sim com a utilização dos gráficos adequados para cada cenário. Bom, quando a gente olha o faturamento por vendedor, a gente consegue entender o valor do faturamento do Yuri ali foi perto de 15 mil, do Tiago foi entre 5 e 10, da Samantha foi próximo de 10, enfim, a gente tem essa visualização. É como se fosse um gráfico de colunas, né? Só que ao invés de a gente visualizar a informação vertical, a gente está visualizando a informação horizontalmente. E aí eu tenho uma dica para quem está utilizando gráfico de barras ou para quem deseja utilizar gráfico de barras. Eu sempre procuro utilizar gráfico de barras dentro do Excel quando eu tenho que fazer uma comparação da ordem de grandeza dos valores, né? Então eu tenho que comparar aqui as vendas de cada vendedor, mas eu quero ter uma ideia de ranqueamento, de posicionamento. Então, por exemplo, quais foram os vendedores que atingiram o maior faturamento? Então, eu quero lá listar em ordem de classificação por faturamento, né, para saber quais são os vendedores que tiveram maior faturamento e aí ele vai descendo até os vendedores que tiveram menor faturamento. Então, numa situação como essa, o gráfico de barras ele é muito útil, porque ele permite que a gente tenha uma visualização mais adequada das nossas informações. A informação do jeito que está aqui, ela é boa, só que não é tão boa, ela poderia ser melhorada. Então, o que a gente pode sempre fazer quando a gente estiver procurando utilizar gráficos de barras? Eu vou selecionar aqui os dados, os vendedores e o faturamento. Vou clicar aqui em dados.
e vou pedir para fazer a classificação. Só que quando eu fizer a classificação, eu vou classificar por faturamento e a ordem de grandeza vai ser do menor para o maior, porque o gráfico inverte a escala. Então, eu vou classificar pelo faturamento e vou classificar do menor para o maior. Quando eu fizer isso e der OK, olha que diferença que a gente vai ter. Eu vou saber agora, em ordem de grandeza, quais são os vendedores, né, que tiveram maior faturamento dentro da minha empresa. Então, eu tenho ali a Jaqueline, eu tenho o Christian em segundo, depois eu tenho o Fernando, depois eu tenho o Yuri, o Cristiano, a Letícia e assim por diante. Então, a organização visual do gráfico de barras, quando a gente tem a ordem de grandeza, ela é bem melhor do que um gráfico sem ordem, né? Um gráfico como era anteriormente, por exemplo, por ordem alfabética. Então, sempre que você tiver que utilizar um gráfico de barras, a sugestão é que a gente sempre tenha essa organização para prover, né, para que a gente possa ter uma visualização aí um pouco mais adequada e um layout mais profissional. A mesma coisa vai acontecer aqui com o faturamento por cliente, né? Se eu selecionar aqui todos os meus clientes, inserir um gráfico de barras, eu vou ter o mesmo cenário que eu tinha anteriormente, ou seja, eu tenho aqui os valores, mas fica um pouco bagunçado, né? Não tem uma noção assim, quem é o primeiro, quem é o segundo. E aí, se eu selecionar aqui os meus clientes e o faturamento, né? Deixa eu selecionar aqui o cliente e o faturamento. Vou clicar aqui em dados, vou clicar em classificar. Opa, o que está acontecendo aqui no meu Excel? Parece que travou. Ops, agora foi. Vou clicar aqui em faturamento, do menor para o maior. E aí eu sei, olha, o que eu tive maior faturamento foi com turmas abertas, né? Não está relacionado a um cliente especificamente. E eu posso ver que é quase o dobro do primeiro cliente que eu tenho. Então eu tenho é, as turmas abertas, que não é aplicável a nenhum cliente, são o meu maior faturamento. E aí depois eu vou descendo, né? Online Shopping, Euro Rent a Car, Xingling Imports, etc. e tal. Tá bom? Bom, o segundo tipo de gráfico que a gente tem são as barras empilhadas. Assim como as colunas empilhadas, a ideia das barras empilhadas é quando você tem um número de informações muito grande na sua planilha, e aí se a gente gerar só um gráfico de barras, a gente não vai ter uma visualização tão adequada. Vamos fazer um teste aqui. Eu tenho o valor de faturamento, desculpa, o número de alunos por treinamento e por mês. Então, eu quero consolidar essas informações, né? O número de alunos por mês e por treinamento. Então, se eu fizer a seleção aqui de todas as informações da minha tabela e clicar em inserir gráfico de barras, a gente vai ver que a informação não fica tão bacana, né? A gente não consegue ter uma visualização tão adequada porque o número de séries que a gente tem é muito grande, então ela gera um pouco de confusão aí para o usuário, não é tão bacana, não dá para a gente organizar essas informações. E aí, num cenário como esse, se eu preciso mostrar todas as séries, tanto com relação aos meses, quanto com relação aos nomes dos treinamentos, o mais adequado seria a gente alterar o tipo de gráfico. Meu Excel hoje parece que não está muito legal. E aí é legal aqui dos vídeos isso, né? A gente vê que não tem corte, a gente vai do jeito que está aqui. Para ser um bate-papo mesmo com vocês. Então, eu vou alterar aqui o tipo de gráfico e ao invés de usar as barras normais, eu vou usar as barras empilhadas. Se eu usar as barras empilhadas, a visualização já fica bem diferente. Eu já consigo ter aqui uma ideia melhor do faturamento por mês e por treinamento. Então, eu sei que, por exemplo, no mês de janeiro, eu tive um volume alto de treinamentos de Access, né? Não do número de turmas, mas do número de alunos que participaram no treinamento de Access. E depois, Excel e Project. Né? Em fevereiro eu já não tive Access, mas eu tive PowerPoint, tive Project e tive Word. Em março a gente pode ver que um grande volume de treinamentos, de número de alunos, foi do treinamento de Excel. Depois PowerPoint, Project e Word. Então assim eu consigo ter uma visualização melhor usando as barras empilhadas. E uma outra alternativa também é a gente utilizar as barras 100% empilhadas, né? Se eu clicar aqui em inserir
clicar em gráfico e escolher as barras 100% empilhadas, a ideia da barra 100% empilhada é poder prover para a gente uma informação relacionada ao número de alunos por treinamento, mais a participação desse valor no total. Então, se a gente olhar aqui, de 100% dos alunos que fizeram treinamento no mês de janeiro, quase 50% deles estavam fazendo treinamento de Access. Depois a gente teve um volume aqui de Excel e depois um volume de Project, né? Se a gente for olhar no mês de março, por exemplo, de 100% dos alunos que fizeram treinamento na nossa empresa, mais que 50% atingiram o Excel. E o mesmo aconteceu no mês de maio. eh, Aqui no mês de setembro e outubro houve uma divisão bacana entre Access e Excel. Aí depois no mês de novembro e dezembro, o Access teve uma relevância muito grande, junto com o Project, por exemplo. Então a gente consegue ter uma visualização bacana. A gente consegue observar as informações dos nossos gráficos através da utilização de barras empilhadas ou barras 100% empilhadas. Então, quando a gente tiver uma série com um volume de dados muito grande, muito provavelmente as barras agrupadas elas não vão prover para a gente a condição de exibir os dados de maneira adequada. E aí, se esse for o caso, se esse for o cenário, a gente pode utilizar as barras empilhadas ou as barras 100% empilhadas, dependendo da minha necessidade, para poder exibir a informação de uma maneira que a gente consiga entender, de uma maneira que a gente consiga transmitir a informação para alguém que vá visualizar as nossas planilhas, ok? Então, aqui na descrição do vídeo eu também estou deixando o link para você fazer o download dessa planilha. Se você quiser fazer os testes, se você quiser utilizar as barras empilhadas ou as barras agrupadas, você vai poder fazer o teste. Tem um link aqui para fazer o download da planilha. Tem também um link para download de uma planilha que contém todos os gráficos do Excel já pré-formatados. Então, se você já conhece a utilização, se você já sabe utilizar os gráficos de barras, utilizar os gráficos de colunas, mas você quer alguma coisa já pré-pronta, tem também aqui o link na planilha, tá bom? Então não se inscreve, não deixa de se inscrever aqui no canal, eu vou trazer os novos vídeos da série ainda, a gente vai falar sobre gráficos de linha, sobre gráficos de pizza e de rosca, enfim. Então fica ligado aí para que você possa ter acesso ao material que eu vou disponibilizar. Agradeço aí pela audiência, por estar vendo aqui o vídeo. E qualquer dúvida, só me escrever aí. Tem todos os meus contatos, as minhas mídias sociais, para a gente poder trocar uma ideia. Se vocês quiserem sugerir aí novas séries sobre algum determinado tópico, tanto em Excel quanto em Access, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.